Olá, hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro de 2024 e nós estamos aqui para continuar as nossas gravações dos nossos estudos bíblicos. Hoje, Josué, capítulo 13, e o título do nosso estudo é Ainda há muito o que fazer. Então, você já sabe, meu primeiro recado, leia o capítulo que vamos falar sobre ele. Leia todo o capítulo, depois volte aqui, pega o estudo, ouça, aprenda um pouco mais sobre o texto bíblico e compartilhe esse texto com outras pessoas. Isso vai edificar a sua vida e de outras pessoas. Além disso, eu sempre digo para que você desenvolva uma maneira sistemática de ler a Bíblia. Não é adequado, apropriado que você leia a Bíblia de maneira esporádica. Leia, às vezes a gente lê até um livro inteiro, mas a gente lê de maneira solta. É importante que a gente leia a Bíblia de maneira sistemática, de início a fim. Por isso eu te aconselho a comprar a Bíblia 365. Nela você vai todos os dias ler um trecho do Velho Testamento, do Novo, de Salmos e de Provérbios. Mas se você gostar de outro método, não tem problema. O importante é que você escolha um método de leitura da Bíblia. E por último, visite nossos canais digitais para que você tenha informação sobre os dias que nós temos estudos aqui na igreja. Hoje nós vamos ler somente um versículo, eu estou lendo na NVI, gosto sempre de dizer a versão que estamos lendo. Nós vamos ler Josué 13, versículo 1. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Josué capítulo 13 é uma trégua nas guerras que Israel enfrenta. Ele veio de um cenário de guerras o livro veio mostrando um cenário de guerras para conquistar primeiro a derrubada da muralha de Jericó, depois a cidade de Ai, depois os reinos do sul, depois os reinos do norte. Lembrando, quando a gente fala reinos, nós estamos sempre falando de cidades. As cidades eram conhecidas como reinos. Josué enfrenta essas guerras. E agora há uma certa trégua. Ainda acontecerão guerras mais à frente, mas agora há uma certa trégua. E Deus começa o capítulo dizendo que ele já está velho, mas que ainda há muita terra para ser conquistada. No decorrer dos estudos de Josué, nós temos dito que após a criação houve a queda, e em função dela, Deus preparou uma obra redentiva. A escolha de Israel e a formação de 12 tribos é o andamento dessa obra redentiva de Deus. E você vai entender por que eu entrei nesse assunto agora. Nós já falamos que a Bíblia toda é uma única narrativa que fala sobre criação, queda, redenção e consumação. E Deus começou a reestruturar, começou a desenvolver a redenção do homem a partir preparou uma obra redentiva, e a formação de Israel é parte dessa obra redentiva. Essa obra redentiva começou em Abraão, passou por Isaac, Jacó, José, Moisés, e agora ela chega a Josué. Apesar de todo o trabalho que Josué fez, ainda resta muito para ser feito. Você viu que está escrito no versículo 1. Apesar de tudo que ele fez, ainda há um caminho grande para ser feito. Então nós podemos tirar nesse versículo simples algumas realidades importantes. Você vai ver que o restante do capítulo 13 é a divisão da terra. Mas daqui desse simples versículo nós podemos tirar algumas coisas importantes. A primeira é que as vitórias vão acontecer, mas nesse mundo elas vão ser seguidas de outras lutas. O processo de luta nesse mundo, nessa terra, que a obra redentiva está em andamento, então leia, a construção de Israel é parte da obra redentiva de Deus. Nesse mundo, que a obra redentiva está em andamento, as lutas vão ser contínuas. Deus aponta para Josué que ainda há muita terra para ser conquistada e que ele está velho. Nós já falamos que o livro de Josué é uma forma de enxergar as lutas que nós passamos na vida. Josué enfrenta junto com o povo de Israel múltiplas lutas, e nós já falamos que isso pode ser entendido como uma metáfora para o tipo de luta que nós temos enfrentado. Josué está velho, mas ainda há muita luta. Então é bom entender que durante toda a nossa vida, até sermos velhos, vamos passar, enquanto estivermos nesse mundo, vamos enfrentar muitas lutas. Além disso, compreender que Deus está conosco no meio de todas elas. Assim como ele esteve com Josué, ele está conosco no meio de todas elas.
Um segundo aprendizado aqui é que nós tendemos a focar em grandes personagens das Escrituras, mas a Bíblia não é sobre isso. Nós tendemos a focar em grandes homens que apareceram na Escritura, mas a Bíblia não é sobre isso. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Todas as histórias apontam para Jesus completando o ato de redenção. Josué é um homem de Deus nesse trajeto, no trajeto que mostra e que aponta para Jesus, que vai ser aquele que vai cumprir a redenção de maneira plena. Josué é um homem que Deus usa para apontar para a sua obra de graça, para a sua obra de restauração, para a sua obra de transformação. Olhe sempre para a nação de Israel como parte do plano redentivo de Deus e para Deus cumprindo a sua obra de restauração. O foco da leitura do livro de Josué não deve ser a pessoa de Josué, tampouco deve ser a coragem de Josué, não deve ser nada disso. Deve ser somente a tendência que Josué tinha de obedecer à voz de Deus e de segui-lo para cumprir o plano de redenção do próprio Deus. O livro deve ser entendido dentro da lógica de um plano de restauração de Deus para o seu povo. Então essa é a segunda lição. O processo de luta é contínuo. A segunda, nós não devemos focar em personagens na Escritura e entender que a Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. O terceiro aprendizado é que o plano final só se concretiza em Cristo. Por mais que nós vejamos vitórias ao longo do Velho Testamento, por mais que nós vejamos o povo de Deus tendo vitórias ao longo do Velho Testamento, conquistando vitórias ao longo do Velho Testamento, por mais que nós vejamos que Josué enfrentou múltiplas lutas e nessas lutas Deus foi fiel com ele, o ajudou, por mais que a gente veja que outros homens de Deus ainda vão enfrentar lutas, nós vamos mais à frente, a Bíblia, quando a gente estudar os livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, nós vamos observar que há lutas e que o povo de Deus vai vencer. Nós vamos ver um Davi sendo usado por Deus, sendo abençoado por Deus para vencer lutas. Por mais que nós vejamos esse tipo de coisa, ou seja, nós vejamos uma nação sendo formada, nós também vamos ver que essa nação ela vai cair. Nós vamos ver que essa nação vai desobedecer. Nós vamos ver que essa nação não consegue ficar de pé sendo obediente ao seu Deus. Então nós vamos ver, quando nós estudarmos os livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, especificamente 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, nós vamos ver como essa nação começa a pecar e começa a cair. Como os reis dessa nação começam simplesmente a abandonar o Senhor. Então nós vamos ver que essa nação não permanece firme com o Senhor. Deus vai, por isso, levantar vários profetas e vai profetizar contra essa nação, vai dizer com essa nação, e nós já fizemos aqui o estudo dos profetas, você já viu e já leu conosco Isaías, já leu Jeremias, já leu Ezequiel, já leu os profetas menores. Nós já temos estudos para tudo isso, você pode voltar lá e acessá-los. Você já viu isso, que Deus levanta profetas para chamar a atenção de um povo que é um povo desobediente, que é um povo que não permanece firme nos seus caminhos e na sua obediência. Lembra-se de Josué capítulo 1, que o segredo de um homem bem-sucedido? Pois é, esse povo não fica no eixo de um povo que obedece. Então, o que isso mostra para a gente? Isso mostra que o plano final só se concretiza em Cristo. Cristo é a perfeita obediência, Cristo é o próprio Deus que vem à terra e em perfeita obediência vai à cruz e nessa perfeita obediência morre na cruz do Calvário e inaugura o seu reino, inaugura o reino de Deus aqui na terra. Faz a redenção de maneira plena. Faz a redenção de maneira plena. Nós temos que ter a noção que o plano final só se concretiza em Cristo e que a Bíblia é sobre ele. Somente nele há redenção plena. E o quarto aprendizado, então deixa eu voltar. O primeiro aprendizado, as vitórias acontecem, mas nesse mundo nós vamos ter novas lutas. Josué, de idade bastante avançada, o Senhor diz para ele: você já está velho, mas ainda há muito a ser conquistado. No segundo, nós tendemos a focar em personagens na Escritura. O livro de Josué não é um foco em Josué.
O livro de Josué é um foco na trajetória da Escritura de Deus montando, criando o seu plano de redenção. O terceiro aprendizado, essa obra de redenção só pode ser alcançada ela só será alcançada plenamente em Cristo. E o quarto, as causas das vitórias de Josué até aqui. Josué venceu apenas porque acreditava de que tinha fé em Deus e acreditava que as suas vitórias eram totalmente dependentes da mão de Deus. Josué era um homem que foi justificado pela sua fé. É importante entender que a obra redentiva de Cristo na minha vida e na sua vida só vai acontecer quando nós tivermos fé plena na obra de Cristo e nos agarrarmos em confiança a essa obra. Que Deus te abençoe.